E aí, povo santo, graça e paz. E aí, todos bem? Aleluia, que maravilha, muito bom estarmos juntos durante esse tempo, amém? Vamos hoje para mais uma reflexão a respeito desse livro que nós estamos estudando já há alguns dias, não é verdade? Espero de alguma forma estar acrescentando, como eu falo todos os dias, eu espero de alguma forma estar acrescentando algo na sua vida através desse livro do irmão Reagan, um livro maravilhoso, como eu tenho falado aqui em todos os vídeos e eu não canso de dizer, amém? Muito importante a leitura desse livro, se você ainda não teve a oportunidade de ler. Inclusive eu estou mandando, né? Em cada vídeo nós temos os resumos, tá certo? Então aqui na descrição do vídeo você pode acessar o resumo do capítulo 7, amém? Hoje nós vamos para o vídeo 2 e eu vou te falar, viu? Esse capítulo aqui é muito top, é muito top, é muito top mesmo. Amém? Antes da gente prosseguir, quero pedir a você que se você ainda não é inscrito no meu canal, meu Deus, se inscreva agora, ative as notificações. Se você gostar no final, deixe o seu gostei, amém? Muito importante para que a gente possa juntos alcançar mais pessoas. Afinal de contas, o YouTube, de fato, ele só indica, né, os vídeos com base nas visualizações, com base nas curtições, nas interações que cada vídeo promove. Então, agora mesmo você tem a oportunidade de compartilhar com alguém da sua casa, alguém da sua família, amém? Algum grupo que você faz parte, em todos os momentos eu falo sobre isso. Eu sei que é muito importante a gente poder compartilhar, né? Aquela história, né? Quando a gente gosta de algo, se é que você tem gostado, amém? A gente acaba compartilhando e a gente quer abençoar a vida de mais e mais pessoas, amém? Capítulo 7 desse livro trata sobre o significado bíblico de crer com o coração. É interessante, nós vimos no vídeo anterior, abordamos bastante, né, sobre esse assunto e eu vou te falar, viu, querido? Esse capítulo ele enfatiza que a fé genuína ela não parte da mente ou do corpo físico. A fé genuína, na verdade, ela parte do espírito humano, que é o verdadeiro coração do homem. Se você não acompanhou o vídeo anterior, dê uma pausa agora mesmo nesse vídeo, vai lá na minha playlist, tá? Inclusive vou também deixar aqui na descrição do vídeo a playlist completa para você poder estar acessando aí e ser alcançada pela palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar tratando um pouquinho sobre isso, né? Se a Bíblia diz que a fé genuína ela não parte nem do corpo físico, não é nem da mente humana, nós aprendemos que a fé ela vem do nosso espírito, ela vem do nosso eu verdadeiro, não é? Então, por isso a gente percebe, queridos, que muitas vezes, né, por falta desse conhecimento, as pessoas não têm tido uma fé operante. Como eu já falei nos vídeos anteriores, muitas vezes as pessoas estão crendo com a mente, né, tentando realizar tarefas de uma forma que a Bíblia não orienta, completamente contrária ao que a palavra de Deus orienta, né? Então, eu quero que você perceba isso, tá? Eu não sei se você tem percebido, vou repetir a palavra aqui, mas eu não sei se você tem percebido nos últimos vídeos, a gente tem abordado bastante sobre isso. E no vídeo anterior eu falei que a fé, o lugar onde a fé está é no coração, amém? No nosso espírito. A gente tem que aprender a viver uma vida guiado pelo nosso espírito e guiado pelo Espírito de Deus. Quem sabe esse vai ser um dos assuntos, né, nos próximos vídeos. Vamos aguardar. Também uma coisa eu sei, eu estou com muita vontade de continuar fazendo esses vídeos, né, não somente para crescer juntamente com você, mas para que a gente possa abençoar a vida de muito mais pessoas. Então vamos lá. Se nós aprendemos no vídeo anterior que nós somos um ser espiritual, nós aprendemos lá que nós somos o espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O homem não é um animal como a ciência afirma, né? Não caia nessa não, tá? De pensar, o homem é descendente disso, daquilo, é um animal. Só se for outras pessoas, outras pessoas, a gente não, né? Aleluia. Por quê? Porque os animais, queridos, eles não foram criados à imagem e à semelhança de Deus. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu não citei esse ponto. A Bíblia fala lá em Gênesis 2:7 que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então é muito importante que a gente entenda isso. Eu quero até abrir lá, de fato lá, em Gênesis 1 a Bíblia fala isso, né? E aqui em Gênesis 2 eu quero compartilhar com você 2:7 que eu acabei de citar, né? Pra gente, deixa eu só abrir aqui para poder projetar a Bíblia para você aqui na tela, amém?
Olha o que fala aqui, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. De fato, quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, é aqui em Gênesis 1, 26, né? Tá aqui, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém? Eu disse Gênesis 2,7, né? Corrigindo aí. Gênesis capítulo 1, no verso 26. Voltando aqui para o capítulo 2, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos aprender aqui, tá? Ele diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Olha aí, do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Diga assim comigo, fôlego. Amém? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É interessante, a Bíblia fala que Deus tendo formado o homem do pó da terra, diz a palavra de Deus que ele soprou, né, o fôlego de vida dentro do homem. Essa expressão aí que ele usa, a palavra fôlego aí que ele usa, no original significa sopro, significa vento, significa espírito. Em muitos momentos na Bíblia também é traduzido por Espírito Santo, amém? Agora, é interessante que nesse contexto aqui, a palavra quando foi usada, ela quis dizer que Deus soprou o espírito do seu espírito dentro do homem, né? Então Deus coloca algo dentro do homem, amém? E é justamente esse algo que Deus coloca dentro do homem que faz com que ele tenha vida. Olha para o versículo aí, ó. Finalzinho do versículo fala assim, ó. O homem passou a ser alma vivente. Então, um ponto importante para a gente perceber aqui é que o corpo, sem esse espírito, né? Sem esse fôlego, sem esse sopro que Deus soprou, estava sem vida. Mas a partir do momento que Deus sopra esse espírito, que Deus sopra esse fôlego no homem, o homem passa a ter vida. Então, um ponto importante nós começamos a perceber aqui, não é? A vida do homem não está exclusivamente no seu corpo, e sim no seu espírito. É claro que lá na frente eu posso até explicar um pouquinho mais sobre a vida e a morte, não é? A gente vai falar um pouco ainda nesse vídeo aqui, mas quando eu falo sobre vida e morte, a Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem morreu. Eu não vou abordar esse assunto agora porque eu quero deixar você com um gostinho, sabe, para querer saber o que significa aquela morte, né, que o homem teve lá em Gênesis capítulo 3. Mas por hora eu quero que você perceba que no espírito o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Perceba comigo, nós falamos no vídeo anterior que Deus não é homem para que minta, né? Então, Deus não tem um corpo físico como nós temos. Deus não tem uma aparência, aparência não, mas Deus não tem um corpo físico, um rosto físico, um corpo físico como nós temos. Porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que Deus é espírito. Agora, eu quero que você perceba que no momento que Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz que Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus não poderia estar falando sobre a parte física do homem, porque o homem foi criado fisicamente somente em Gênesis capítulo 2. Você vai ver que Deus molda ali do pó da terra um corpo físico, né? E naquele corpo físico Deus sopra a sua vida sobre aquele corpo físico, dentro, melhor dizendo, daquele corpo físico, não é? Então nós percebemos que a imagem e semelhança de Deus, quando a Bíblia fala, não se refere especificamente ao corpo físico, e sim ao espírito humano. É muito importante a gente perceber isso, porque a gente vai andar pelos mais diversos lugares no mundo, né? E a gente vai perceber que as pessoas têm formas diferentes, tamanhos diferentes, não é verdade? As pessoas têm... a gente vai andar por aí e a gente nunca vai encontrar uma pessoa igual a outra. Então a gente percebe essa pluralidade, olha que palavra difícil que me veio agora, essa pluralidade, essa diversidade, amém? De corpos, né? De expressões faciais, não é verdade? Nesse ponto físico, quando a Bíblia fala sobre ser a imagem e semelhança, não é nesse ponto físico que a Bíblia está se referindo, e sim no âmbito espiritual, não é? Agora, por que é importante a gente perceber isso, querido? Porque a vida que nós temos, ela vai além desse corpo físico. É importante nós percebermos isso porque o irmão Reagan aborda aqui no capítulo 7, e ele fala especificamente sobre esse assunto para demonstrar para a gente que a fé
ela de fato parte não da dimensão carnal e física, e sim da dimensão espiritual. E como ilustração, ele compartilha a história que Jesus conta, não é? Lá em Lucas, capítulo 16, onde Jesus Cristo conta a história de dois homens que morreram. E ali nós vamos perceber agora que esses dois homens, muito embora tenham morrido fisicamente, eles permaneciam vivos. Eu vou abrir com você aqui a Bíblia em Lucas, no capítulo 16, vamos lá, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 16, vamos aqui para o versículo 19, tá? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Preste atenção, é muito importante aqui esse que eu estou te ensinando agora, amém? Se você puder estar diante da tela, vai ser muito melhor você acompanhar o texto aqui na Bíblia juntamente comigo, porque esse é um assunto que causa muita dúvida, no mínimo. Amém? Então eu quero explicar para você isso aqui bem explicadinho, para que você termine esse vídeo hoje bem esclarecido a respeito dessa verdade que é tão essencial para a gente fundamentar a fé do tipo de Deus. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Vamos lá, ele continua aqui no verso 21, ele diz assim, ó. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Verso 22, vamos lá. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos lá, vamos partir aqui para esse verso 22, que é o que mais interessa para a gente. Amém? É claro que você vai ver agora, né, ao decorrer da história, você vai ver um contraponto aqui entre o homem rico e o homem pobre, vamos dizer assim. Mas eu quero que você entenda que aqui nesse contexto, Jesus não quis ensinar que só quem vai herdar o reino de Deus, quem vai para a glória, quem vai para o céu, quem vai estar com Abraão, não são só os pobres não, tá? Isso aqui é uma ilustração que o foco não é demonstrar que riqueza ou pobreza faz com que você esteja no céu ou no inferno, tá? O que ele quis de fato demonstrar aqui é sobre o estado dos mortos, né? Como é que uma pessoa, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Tem alguns pontos muito importantes para a gente meditar aqui que vão certamente fundamentar e basear a sua fé. Principalmente se você foi alguém que já perdeu uma pessoa importante na vida, se você foi alguém que já perdeu algum ente querido, né? Eu quero dizer a você que esse vídeo vai libertar você mesmo, tá? Olha o que diz aqui, ó. Verso 22, ele fala assim, ó. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Um ponto importante para a gente perceber aqui é que os dois morreram, amém? Tanto o mendigo quanto o rico, conforme ele fala aqui, ambos morreram. Você vai observar que a segunda informação que nós temos aqui é que o mendigo ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, aqui a gente não pode negligenciar o papel dos anjos, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 que os anjos de Deus, eles são ministradores enviados pelo Senhor a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjos, de fato, existem, tá? Um outro ponto que nós percebemos também aqui, dentro desse mesmo contexto, é que a Bíblia diz que o outro homem morreu e foi sepultado. Então, não há dúvidas que ambos morreram aqui. Amém? Eu quero comprovar nesse contexto aqui que a morte não significa o fim da existência. Tá certo? Pense comigo aí, tá? Preste atenção no texto para a gente ir meditando aqui, tá certo? Para a gente perceber aqui. Vamos lá. Agora, outro ponto ainda nesse verso 22. Se você olhar, a Bíblia diz que esse mendigo aqui, quando ele morreu, automaticamente ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ora, vamos lá. Quando uma pessoa morre, qual é comumente aqui no Brasil, né? O que acontece com o seu corpo? Aqui no Brasil, os cemitérios aqui no Brasil são cemitérios que geralmente as pessoas são enterradas ou elas são colocadas em alguma, esqueci agora o nome, né? Alguma catatumba superior, né? E tal, entendeu? Vai lá, fica dentro daquela gaveta lá. Não é assim que funciona? Aquele corpo fica ali aguardando decomposição. Eu tive a oportunidade de ir ao Japão em 2018 e lá os cemitérios são completamente diferentes do cemitério daqui do Brasil. Por quê? Porque lá eles cremam os corpos.
Porque o país não é um país que tem uma extensão territorial tão vasta como o Brasil, não é? Então eles procuram usar da melhor forma todo o espaço que eles possuem. Então você vai ver lá, muitas vezes, que o jazigo, por exemplo, de uma pessoa que morreu é somente um quadrado ali, bem pequeno, com o restante ali das suas cinzas. Então o que acontece aqui, o que é que eu percebo aqui, né? Que a Bíblia diz que esse homem morreu, o corpo dele certamente foi enterrado em algum lugar, colocado em algum lugar, mas a Bíblia relata aqui que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Já no verso 22 nós percebemos que existe uma outra parte no homem que não é física. Eu venho falando sobre isso já, não é de agora, amém? Por isso que é importante você ir acompanhando vídeo após vídeo, tá? A Bíblia fala aqui que esse homem ele foi levado para o seio de Abraão. Ora, como ele foi levado se ele estava morto? Olha aí, olha a informação aí para a gente perceber, né? Então, se ele foi levado, é porque existe uma parte nele que morreu e que automaticamente ficou morta, sem vida, mas por outro lado, havia também uma outra parte que, muito embora tenha passado por algum tipo de processo, ela não estava morta, ela não estava acabada, não foi o fim da existência, tá certo? Percebeu aí? Agora, outra coisa que eu percebo aqui, já no mesmo versículo aqui, ó. Morreu também um rico e foi sepultado. Então você observa aqui que o corpo do rico foi sepultado. E eu vou provar a você nos próximos versículos que tanto o pobre, né, quanto o mendigo, quanto o rico, a vida deles não parou no momento em que eles morreram. Então vamos lá. Vamos continuar lendo comigo aqui a partir do versículo 23. Vamos lá, tomar uma aguinha aqui, ó. Glória a Deus. Vamos lá. Verso 23, diz assim a palavra do Senhor. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos lá. Esse versículo aqui ele é muito revelador para a gente. Primeiro ponto, para a gente não... Eu sei que eu posso ter, de alguma forma... sair assim, dar uma passeada no versículo assim, sabe? Sair um pouquinho assim do contexto do livro. Tem algumas coisas que eu estou compartilhando com você aqui que no livro o irmão Reagan ele não deixa tão evidente, ele não fala especificamente sobre isso. Mas vamos lá. Olha o que o versículo fala aqui, ó. No inferno, estando em tormentos. Então, a gente percebe aqui que há um lugar que algumas pessoas irão, né, chamado de inferno, e que esse lugar é um lugar de tormentos. Olha aí que coisa interessante, amém? Interessante não para mim, né? Nem para você. Eu estou falando interessante para a gente ter conhecimento aqui. Quem quer ir para o inferno aí? Levanta a mão. Ninguém, né? Graças a Deus. Eu vou te falar uma coisa, viu? Olha, a Bíblia fala que para você não ir para o inferno, você tem que entregar a sua vida a Jesus, amém? Se você, em vida, entregar a sua vida a Jesus. O que é entregar a vida a Jesus, pastor? É receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu já expliquei sobre isso em vídeos anteriores, né? Mas a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, lá no verso 8 em diante, a palavra de Deus diz que a palavra está perto da gente. Amém? Se a gente ouviu que Jesus Cristo morreu para nos salvar, e a gente crê que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, obrigatoriamente, queridos, obrigatoriamente, nós precisamos confessar Ele, receber essa salvação. Aí alguém pode perguntar aí, ô pastor, e como é que eu faço? É simples, você pode fazer até agora. Se quiser fazer agora, se você nunca fez essa oração, nunca entregou a sua vida a Cristo, faça agora. Feche seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue em nome de Jesus. Diga assim, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Portanto, eu recebo nesse momento a minha salvação em Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, deixa aqui nos comentários, tá? Para que eu possa entrar em contato com você. Amém? Eu acho que vai ser muito importante para que a gente, de alguma forma, possa acompanhar você. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio.
Outro ponto importante aqui é que Abraão era alguém que já havia morrido há muitos anos, muitos séculos. Nessa época de Jesus Cristo, ele já tinha morrido há 1000 anos, há muitos e muitos anos já tinha morrido já. Agora, você percebe que a Bíblia fala que esse homem aqui, ele reconheceu Abraão, alguém que ele nunca havia visto, nunca havia encontrado, mas ele reconheceu. Eu lhe pergunto, como foi que ele reconheceu? Imagino, né, que além de Abraão ter uma forma espiritual parecida com uma forma natural, porque eu quero até que você entenda que o nosso espírito, na verdade, ele existe e o nosso corpo ele é um reflexo do nosso espírito. De alguma forma a Bíblia diz que esse homem aqui, estando no inferno, em lugar de tormenta, ele reconhece Abraão. E o melhor, a Bíblia também fala que ele reconhece Lázaro, que aqui nessa passagem aqui é justamente o homem pobre que foi citado um pouco antes aqui. Lázaro foi reconhecido por ele, pelo homem rico, mesmo após a morte. Isso fala muito, queridos, porque existe de fato, queridos, uma continuidade da nossa vida após a morte. A morte não é morreu e acabou, sumiu. Não, não é isso não. De fato, o corpo deixa de existir, né? A Bíblia diz que você não, é uma pessoa, Jesus Cristo não, né? O próprio Senhor falou em Gênesis 3, amém, que o homem veio do pó e ao pó iria tornar. É interessante esse ponto, mas quando Deus falou sobre aquilo ali, Deus não estava falando sobre a vida do homem no espírito, e sim a vida no corpo. Eu não sei se você está entendendo aí, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos lá. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, a gente já percebe, como eu já falei, que ele estava no inferno, mas ele reconheceu tanto Abraão quanto Lázaro, alguém que ele nunca havia visto, né, que foi Abraão. Agora, é interessante, né, outro ponto aqui, já falei, mas vou finalizar de novo, na dimensão espiritual, há um reconhecimento de pessoas. Então você vê uma comprovação aí de que a morte não é o fim da existência. Amém, querido? Aleluia! Isso me diz, como eu falei, né, que a nossa forma espiritual é semelhante à nossa forma em vida. Vamos continuar aqui nos versos seguintes, ó. Verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ponto importante aqui para a gente abrir aqui um parênteses, né? Uma vez eu ouvi um tio meu, ele infelizmente não entregou a vida a Jesus ainda, né? Ele nem mesmo é simpatizante do Evangelho. Ele falou assim, ele gosta de beber, ele gosta de uma vida, sabe, meio distante assim, dos padrões de Deus. Aí ele falou assim: para que ser crente? No dia que eu morrer, eu vou ter lá no inferno um monte de mulher lá que eu vou curtir e tomar muita cachaça. Olha que coisa. Ele falou isso, verdade. Agora, segundo está escrito aqui em Lucas 19, não é esse o destino daqueles que morrem sem Cristo, não. Não é esse o destino daqueles que morrem sem Deus, sem a palavra, não. Pelo contrário. Você vai observar aqui, querido, que esse homem teve desejo de matar a sede e ele não pôde matar. Imagina você estar com uma sede insaciável e não poder tomar água. A água aqui representa algo que lhe refresque, não é? Algo que atenue, que amenize seu sofrimento. Pois é, quem for para o inferno, segundo a palavra de Deus diz, o sofrimento vai ser algo eterno e não passageiro. Então, cuide para não ir para lá, tá? Outra coisa que também percebo aqui, ó, dentro desse mesmo contexto aqui, ó. Vamos lá. Se você olhar aqui, você vai observar aqui, ó, verso 26, diz assim, ó: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outro não pode, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormenta. Pelo menos 2 informações importantes eu vejo aqui.
nos versos 27 e 28. Primeira delas, esse homem morreu e ele não cria nessas informações importantes que ele vai acabar dizendo aqui. Ele não cria. Se você ler aqui, versículo 29, ele diz assim, respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrepender-se-ão. Olha que coisa, arrepender-se-ão. Então isso quer dizer que esse homem aqui em questão, que estava no inferno, ele não havia se arrependido. Eita, meu amigo, esse ponto aqui é chave forte, viu? Eu vou te falar. Para aqueles que estão me acompanhando, se você não se arrepender, se você não se voltar para Jesus, e isso aqui não é uma ameaça, isso aqui é um conselho, amém? O fim não é algo bom. Outra coisa também que eu quero sinalizar aqui nesse contexto aqui, Se você olhar aqui no verso 28, a gente vai ver, 27 e 28, a gente vai ver, né, que esse homem aqui, ele demonstra preocupação com os da sua casa, com os seus irmãos. Então isso significa que ele tem uma alma, não é? Porque preocupação é coisa da alma, amém? Então vamos lá, esse homem já havia morrido, ele não estava mais no seu corpo, porque a Bíblia diz lá em cima que ele havia sido sepultado, amém? No entanto, aqui mais uma comprovação, né? Que o espírito dele estava em tormenta e ele tinha uma alma que sentia aquela tormenta, amém? Que sentia aquela sede, que se preocupava com pessoas que ele havia convivido ainda quando estava vivo. Olha como esse texto aqui, ele é rico para a gente estudar, amém? Então isso aqui somente corrobora, contribui, né? Com a percepção que eu ensinei no vídeo anterior, de que nós não somos somente um corpo e uma mente. Nós somos um ser em 3 dimensões. Nós temos um espírito que pode estar com Deus, se você já entregou a sua vida a Cristo, ou pode, né, estar sem Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Amém? Nós temos uma alma que diz respeito às nossas emoções, o nosso intelecto, né, e nós temos um corpo, que é justamente a parte da gente que lida com o espaço físico. Amém? Então, percebeu isso aqui? Aprendeu? Agora vamos lá, vamos adiante com relação a esse ponto e aprender, segundo a Bíblia, né? A palavra de Deus fala que o nosso corpo, ele também é a casa de Deus. Vou abrir com você aqui a Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, vamos lá. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Vamos lá, já que eu peguei a água, vou tomar de novo aqui. Glória a Deus, água boa, viu? Bênção. Vamos lá, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer... Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha aí, Paulo escreve a carta aos Coríntios para que povo? Responda aí, tic-tac, 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 para o povo de Corinto, né? Para a igreja em Corinto, amém? Para um povo que já era crente, um povo que já era afogueado, um povo que já tinha o Espírito Santo dentro deles, um povo que vivia com Deus, amém? Um povo que já havia entregue a sua vida a Cristo. Agora vamos lá, perceba aqui, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Olha, vamos lá. A que Paulo estava se referindo quando ele usou essa expressão, nossa casa terrestre deste tabernáculo? Só pode ser a essa casa física aqui. Amém? Então vamos lá. Agora, esse versículo aqui, ele nos traz uma esperança, meu irmão, assim, sabe, grandiosa. Que esperança é essa, pastor? A esperança, queridos, é que mesmo que a gente morra, ele já fala no versículo aqui, nós temos da parte de Deus um edifício, não é nem uma casa, um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos lá, presta atenção aqui no que eu vou lhe falar, tá? Você lembra o que nós acabamos de ler lá em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7? Você lembra que Deus sopra no homem o fôlego de vida? Ali ele sopra o Espírito. Eu lhe pergunto, o Espírito que Deus soprou no homem veio de quem? Responda.
De Deus, né? De Deus, né? Se foi ele que soprou, então veio dele. Amém? Então você observa aqui Paulo falando, irmão, que esse sopro que Deus deu em Adão, lá em Gênesis 2, é justamente a nossa casa que não foi feita por mãos humanas. Aleluia! Entendeu aí? É justamente a casa que é eterna nos céus. Oh, glória a Deus! Faz sentido aí para você? Amém? A Bíblia também fala aqui nesse mesmo contexto aqui, que essa casa que ele fala aqui, ela não é terrena. Ela é eterna e ela é celestial. Oh, glória! Vamos aqui continuar aqui para o verso 6, tá? Olha o que ele fala aqui, ó, verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Calma, eu vou explicar, tá? Enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero abrir esse mesmo texto aqui em uma outra versão, segunda carta aos Coríntios 5:6, que é aquela versão lá que eu tenho aberto ela já uns três vídeos mais ou menos, né? Não sei se você tem gostado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 6. Amém? Capítulo 5, verso 6. Aleluia! Deixa eu projetar para você aqui a outra Bíblia. Amém? Verso 6. Olha o que fala aqui, ó. Assim, então, estamos sempre cheios de boa e esperançosa e confiante coragem, sabendo que, enquanto estamos em casa, no corpo, estamos longe da casa com o Senhor, que nos é prometido. Vamos lá. O que Paulo de fato está querendo falar aqui, nesse verso 6, é que esse corpo aqui, que nós estamos vivendo, ainda não é a nossa habitação definitiva. Amém? Quando ele fala sobre estar longe, ele não está se referindo ao espírito, porque eu provei no vídeo anterior que o nosso espírito já está com o Senhor. Amém? Há 2 vídeos atrás eu falei, né, e usei inclusive o texto, que comprova que nós fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, irmão, espiritualmente nós já estamos com o Senhor, mas fisicamente, no corpo, nós não estamos fisicamente com Ele. Nós estamos nesse mundo terreno aqui. É isso que ele está falando aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse contexto, é que você perceba, queridos, que existe um corpo físico. Amém? Aleluia! Existe um corpo físico. E a Bíblia fala aqui, ó, continua lendo comigo, ele fala aqui ó, no verso 8, ele fala assim, ó, entretanto, né, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então você observa aqui, queridos, que hoje a gente está nesse corpo físico aqui, mas segundo as palavras do apóstolo Paulo, que eu creio plenamente, haverá um dia em que nós estaremos ausentes desse corpo físico e nós estaremos para com o Senhor. Nós estaremos definitivamente com o Senhor, né? Agora eu lhe pergunto, qual será o momento, né, em que nós deixaremos esse corpo físico? Isso é, né, se a gente não for arrebatado. Isso aqui é assunto para um outro vídeo, amém? Estou falando aqui sobre morte, amém? Já entreguei, pronto. Isso é, quando a gente deixa o corpo físico, esse deixar o corpo físico é justamente o que a Bíblia chama de morte. Então, quando a pessoa morre, a pessoa simplesmente não deixou de existir, mas ela deixou o corpo físico, amém? E agora passou a estar somente na dimensão espiritual, tá? Agora, percebemos aqui, vamos abrir mais um versículo aqui, em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 21. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1 e no verso 21. Ponto importante aqui, tá? Aleluia! Pessoal, deixa eu me preocupar com relação ao tamanho do vídeo, amém? Eu estava muito cuidadoso, assim, para não passar os 30 minutos, o vídeo já vai com 34 minutos e vamos embora, amém? Tem muita coisa para a gente ver, eu acredito até que o capítulo 8, a gente vai lançar o capítulo 8 somente em um vídeo só, amém? Mas vamos adiantando aqui, tá certo? Vamos lá, Filipenses capítulo 1, no verso 21, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ei, tem alguém aí me ouvindo que quer morrer?
Eu estou ouvindo um bocado de gente dizendo assim, está repreendido em nome de Jesus, pastor, está repreendido. Irmão, o apóstolo Paulo disse que morrer é lucro. Um minuto de silêncio, para eu tomar água aqui, aleluia. Vamos lá, ponto importante para a gente perceber aqui, irmão. Se a gente de fato entendesse o que significa a morte, a gente não teria nem medo da morte, nem ficaria triste com os que morrem. Amém? Aleluia, olha aí, ó. Vamos lá, porquanto para mim o ver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode dizer comigo isso? Diga assim, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Tem gente que fala, eita, meu Deus do céu, pelo amor, eu quero saber de morte não, pastor, eu quero saber de vida. Oh, aleluia. Vamos lá, tá até me mexendo na cadeira aqui, ó. Olha o que tem aqui no verso 22, vamos lá. Ele diz assim, ó, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha, irmão, o nível de percepção. Deus abre a nossa mente, abre os olhos do nosso entendimento, para a gente enxergar da mesma forma como o apóstolo Paulo estava enxergando aqui, Senhor. Abre, Pai, em nome de Jesus. Olha o que ele fala aqui, irmão. Ele fala assim, ó, entretanto, se o viver na carne traz fruto, então Paulo está falando aqui que existe um viver na carne e um viver no espírito. É claro que a gente pode viver na carne e andar no espírito, amém? Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando que Paulo está expressando aqui que existe, irmão, dois tipos de vertente de vida. Uma é esse que a gente está vivendo agora, está me acompanhando aí, você certamente tem uma vida física, amém? Que é esse que está falando aqui, ó, viver na carne. Viver na carne aqui não é ver em pecado, não, tá? Isso não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é isso não, amém? Viver na carne aqui é viver no corpo físico, amém? Aleluia, revelação aí para você, amém? Mas ele também fala que ele teve uma escolha, ou permanecer vivendo no corpo físico, ou partir para estar com o Senhor. Aí ele fala no verso 23, ó, olha aí, ó. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. Eu quero até olhar qual é a palavra que ele usa para falar a palavra constrangido aqui, ó. Para que não caia em pedaços, constrangimento, né, tal. Eu vou ler aqui em outra versão. Deixa eu pegar aqui, Filipenses, no capítulo 1, verso 23. Eu vou abrir aqui essa outra versão aqui, para a gente ver o que ele está querendo falar aqui, com essa palavra constrangimento. Fiquei curioso agora. Filipenses, capítulo 1, no verso 23. Aleluia. Vamos lá. Cadê? Pronto. Vou abrir para você aqui essa outra versão. Amém? Olha para a tela. Versículo na tela. Aleluia. Mas estou em grande aperto entre os dois. Meu ardente desejo é partir, estar livre deste mundo e estar com Cristo. Por isso é muito, muito melhor. Porém, permanecer em meu corpo é mais necessário e essencial por causa de você. Irmão, tem algum de vocês aí, não é por pressão não, tá? Pelo que eu vou perguntar, nem é por dificuldade, nem é porque quer morrer, aquele momento que eu já passei por isso, a gente tá debaixo de tanta pressão que a gente faz aquela oração, oh Senhor, me leve, Deus, eu não aguento, Deus, me leve, Senhor. Já fez essa oração? Eu já fiz um monte de vezes. Aleluia. Paulo, esse momento aqui, Paulo não estava fazendo essa oração, tá bem? Paulo, de fato, desculpa, eu me assustei aqui, foi o Chicão que caiu aqui, né? Eu tenho um batente aqui, ele estava dormindo, eu acho, coitado, acabou caindo lá embaixo, amém? Aleluia! De fato, queridos, ó, o que a Bíblia fala aqui é que Paulo, ele está desejoso mesmo de partir e estar com o Senhor. Vamos lá, deu para você entender aqui? Amém? Olha aí, ó, esse ponto aqui é muito importante. Vou voltar aqui, amém, para a Bíblia anterior que eu estava lendo aqui, mais uma vez, tá? Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, olha aí, ó, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, você observa aqui, queridos, que quando o homem morre, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele deixa o seu corpo físico, amém? Então, estar vivo
é permanecer no corpo, fisicamente, né? Estou falando, né? Estar vivo, quando a Bíblia fala estar vivo fisicamente, é permanecer nesse corpo físico. Amém? O que é que isso tem a ver com fé, pastor? Tem tudo a ver. Porque é importante que nós saibamos, queridos, a diferença entre espírito, alma e corpo. Estou trazendo aqui palavras para você que vão certamente edificar a sua fé em assuntos concernentes, queridos, à vida que nós temos com Deus. Para finalizar, eu quero compartilhar com você um pouco aqui, não é, a respeito da vida de Jesus no pós-morte. Então, quando Jesus ressuscita, como foi que ele passou a viver? Vamos lá, abra comigo aqui a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Vamos lá. Aleluia. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eita, aleluia. No verso 39. Vamos lá. 39. Olha o que diz aqui, ó. Aqui é aquele momento, irmãos, que ele aparece aos discípulos, tá? Eu vou ler um pouco antes. Vamos lá, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Aquele já havia ressuscitado, amém? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito ou um fantasma, em outras versões, né? Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Veja um ponto importante aqui que a gente vai observar na vida de Jesus Cristo depois que ele ressuscitou. Esse corpo, irmão, eu vou entrar aqui num ponto, mas não vou ter como falar sobre isso hoje, tá? E esse corpo aqui, que Jesus aparece diante dos discípulos, é o corpo que nós chamamos de corpo glorificado. Jesus recebeu um corpo glorificado. Agora, um ponto importante nós vemos aqui. Jesus, ele se apresenta depois de ter ressuscitado como um homem, amém, de carne e osso. Ele não tinha mais sangue, amém? Porque a Bíblia diz que ele apresentou o seu sangue diante de Deus. Aleluia, isso aqui é um outro assunto também. Mas a palavra do Senhor fala aqui, ó, ele fala aqui, ó, no meio do versículo aqui, ó, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então você observa aqui, irmão, a Bíblia fala lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, a palavra do Senhor fala, e também fala isso em outras cartas, né? Fala que Jesus, ele foi a primícia daqueles que dormem. Amém? Ele foi a primícia, Jesus foi a primícia. Da mesma forma aconteceu com ele. Quantos aí concordam comigo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Amém? Então, se ele morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que ele também vai trazer em sua companhia aqueles que dormem e aqueles que vão ser arrebatados, que somos nós. Aleluia! Então, irmãos, perceba comigo aqui, ó. É por isso que para o crente não tem derrota. Mesmo que você hoje esteja vivendo uma vida que tem tido derrotas, alguma dificuldade, pressão, meu amigo, que você tem feito aquela oração para ir embora, eu quero dizer a você que o crente, mesmo na pressão, é vitorioso. Por quê, irmão? O nosso fim é igual ao de Cristo. A Bíblia diz que nós haveremos de ressuscitar. E aí, nesse ponto, a gente crê, mas também a gente espera. Olha aí, ó, é diferente. Já expliquei sobre isso lá no passado. Amém? Por quê? Porque mesmo que a gente creia, a gente não tem como antecipar isso. A gente não tem como antecipar a vida de Jesus através da nossa fé. Ele vai vir no momento certo, tá? Então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, que hoje ficou longo, viu? 43 minutos já de vídeo, pelo amor de Deus. Aleluia! Vamos lá. Livro do Evangelho de João, no capítulo 21. Aleluia. Queridos, ó, a dimensão espiritual é real. Quantos aí lembram daquele momento lá no Antigo Testamento, né? Que Eliseu, ele estava sendo perseguido por um exército inimigo que queria destruir a vida dele. E aí estava ele e Geazi dentro de uma tenda. E aí a Bíblia fala que Geazi ficou com medo, né? Aí ele falou assim, minhas palavras, tá? Ele falou assim, calma, Geazi, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E aí a Bíblia diz que Eliseu ora ao Senhor, para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, para que ele pudesse ver o que o próprio Eliseu estava vendo. E a palavra de Deus diz, queridos, que Deus abre os olhos de Geazi e ele vê um exército, um numeroso exército, cavalo e carruagem de fogo. Olha, imagina, irmão, o reino espiritual é real, querido. Eu quero tocar fogo em você hoje.
para você, mesmo que você seja alguém que já perdeu alguém importante. Tá aí, ó, envia esse vídeo para alguém, querido, que perdeu uma pessoa importante na vida, não é? E tá, sabe, ainda não se recuperou, ainda não se levantou, sabe? Envia, porque eu creio que essas palavras de fé vão levantar essa pessoa, sabe, da condição que ela está, para ela continuar vivendo, amém? O que Deus tem para ela. Vamos finalizar aqui, em nome de Jesus, oh, aleluia. Evangelho de João, capítulo 21, versos 9 até o 15. Vamos ler um pouquinho? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Importante, tá? Principalmente para aqueles que gostam de comer. Glutonaria à parte, amém? Porque glutonaria é uma obra da carne. Quem aí gosta de comer uma boa comida? Eu falei no vídeo anterior, né, sobre o churrasquinho. Eita, meu amigo, uma carnezinha, ó. Glória! É de Deus, irmão. É de Deus, amém? Mas vamos lá. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima... Viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabamos de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, sem serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, aleluia. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Veja que coisa interessante aqui, maravilhosa, irmão. A palavra do Senhor diz, queridos, ele apareceu 3 vezes aos discípulos, prova incontestável de que ele havia ressuscitado, amém? Outro ponto importante aqui, queridos, o desejo dele, sabe, o anseio dele ter comunhão. Ele não veio aqui para dar instrução nem nada, ele veio para ter comunhão com os discípulos, amém? Outro ponto importante que eu acho que vai ser muito interessante e importante também para aqueles que gostam de comer um pouquinho, a Bíblia diz que Jesus, mesmo num corpo ressurreto, mesmo num corpo glorificado, ele comeu pão e peixe. Então, irmão, olha aí, gera expectativa, querido. A glória, a eternidade que está reservada para a gente não vai ser algo monótono, não. Amém? Vai ser algo esplendoroso, gracioso, grandioso. Aleluia. Imagina aí, irmão, nossa vida eternamente para louvar, adorar ao Senhor. Amém? E continuar, irmão, no centro da vontade dEle, com o corpo glorificado, sem doença, sem medo, sem tristeza, sem dor. Aleluia. É grande demais, não? Espero ter acrescentado algo na sua vida hoje, que eu acho que quem foi abençoado foi eu, amém? Oh, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, rendo graça ao Senhor nesse momento, Senhor, pela vida dessa pessoa que está aqui me acompanhando. Eu quero te louvar, Pai, pela tua palavra se cumprindo na vida deles. Eu quero te louvar, Senhor, por toda a alegria, Pai, inundando nesse momento, Pai, a vida e o ser deles, Pai. Em nome de Jesus. Sua palavra diz que a alegria é um fruto do Espírito, Senhor. E para a gente exercitar, para a gente andar alegre, a gente tem que exercer fé muitas vezes. Então eu oro, Pai, para que eles possam estar sensíveis, Pai, à tua voz, sensíveis ao teu querer, sensíveis, Pai, à tua vontade. Eu quero declarar, Pai, que se existem pessoas tristes que estão me acompanhando agora, Pai, pessoas que perderam entes queridos, eu quero declarar que as palavras de fé que eu acabei de ensinar, Pai, é inspirado pelo Senhor. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas palavras vão levantar essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Oh, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas deixando aqueles que já partiram e irem embora. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, e a partir de hoje, vivendo na integralidade, Pai, tudo aquilo que o Senhor já providenciou para eles. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que venha sobre eles um refrigério e uma firme e forte convicção, Pai, de que a vida continua, não somente aqui na terra, como também para aqueles que já partiram, Pai, a vida continua. Há uma forte e viva esperança, Senhor. Muito obrigado. Eu quero orar por eles, Pai, e abençoar a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui, amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Outra coisa, deixa eu lembrar aqui para você, no próximo... Eu ia dizer agora o dia, amém? Mas pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui em qualquer outro momento.
Mas eu vou passar a lançar, tá? Nos finais de semana, eu vou lançar no meu canal vídeos bônus, tá? Que são ministrações aleatórias que eu vou estar lançando, que não tem nada a ver com esse conteúdo aqui. Então, fique atento que já no próximo sábado você certamente vai ver um vídeo novo a mim aqui no canal. Então, ative as notificações, tá? Um grande abraço, fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.